Dia 29 de março de 2021, uma pessoa muito especial estaria comemorando o seu aniversário. Estaria quase chegando ali nos 70 anos. E por isso eu vou fazer um vídeo homenageando essa pessoa. Eu estou falando de uma pessoa que é um homem preto, gay, brasileiro, nascido numa família sem muitos recursos, que conquistou o Brasil sendo drag queen. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais da história do grande artista Jorge Lafon, que você deve conhecer como a personagem Vera Verão. Antes da Vera Verão existir, existiu o Jorge Lafon. Mas antes do Lafon existir, existiu o Jorge Luiz Souza Lima, que nasceu no dia 29 de março, lá em Nilópolis, que é um município da região metropolitana do Rio. Mas muito novinho, ele já começou a morar no bairro da Penha, que é no subúrbio carioca. Lafon nasceu em 1952 e desde muito pequeno, o Jorge, ele sabia de duas coisas sobre ele. A primeira é que ele tinha uma veia artística muito forte. Ele era apaixonado por arte. Foi essa veia artística que levou ele a ser ator, dançarino, drag queen, comediante. E também, a outra coisa que ele sempre soube é que ele era gay. E ele também sabia que a família dele era um pouco mais conservadora, especialmente ali nos anos 50, Numa entrevista que ele deu para a revista Raça Brasil, o Lafon disse que desde os 6 anos ele tinha plena consciência da homossexualidade dele. E ele também tinha consciência de que as pessoas viam a homossexualidade como algo muito feio, e ele não entendia, e ele ficava, segundo as palavras dele, com a cabeça tontinha. Então, com medo de que a família descobrisse sobre a sua sexualidade e acabasse rejeitando ele, o Lafon tornou-se uma pessoa um pouco mais reclusa, que é uma característica que você vai ver que acompanhou ele para a vida toda dele. Ele era uma pessoa bem reservada. E também ele começou a estudar muito, ele sempre foi muito estudioso, porque ele queria, através do estudo, ter uma vida melhor para ele conseguir se sustentar e poder ser quem ele era e não viver com medo de ser expulso. Na infância, o Lafon tinha 2 grandes ídolos. O primeiro deles era Chacrinha, o apresentador Abelardo Barbosa. Se você não conhece as casas de subúrbio do Rio de Janeiro, tem muito quintal, São construções que tem bastante quintal, em que as crianças costumavam brincar muito. Então tinha muito a cultura das crianças da rua ou da vila irem para o quintal de um e ficarem brincando lá. Então o Lafon reunia os primos, os amigos dele no quintal e brincava de cassino do Chacrinha. Ele era o Chacrinha e as outras crianças eram as atrações do programa que ele ficava apresentando. E o Chacrinha inspirou o Lafon por toda a carreira artística dele. O outro ídolo não era exatamente um ídolo, mas foi uma pessoa que, na infância e adolescência, ajudou indiretamente o Lafon bastante, que era o apresentador e estilista Clodovil Hernandes. O Clodovil, na época, ele já aparecia bastante na televisão, ele já era conhecido. E, segundo o Lafon, foi por causa do Clodovil aparecendo na TV que a família dele começou a entender que o homossexual não era um bicho de 7 cabeças, era apenas uma pessoa perfeitamente comum. E isso acabou ajudando a família do Lafon a acolher ele. Mais tarde na vida, por motivos que vocês vão saber no decorrer desse vídeo, toda a admiração que o Lafon tinha pelo Clodovil acabou. Mas aconteceu isso na vida, que a presença do Clodovil na televisão ajudou o Lafon a se entender melhor e a família do Lafon a entender melhor o próprio Jorge Lafon. E aí ele começou a trabalhar muito cedo. Aos 10 anos de idade, ele começou a trabalhar numa oficina mecânica. Ele entendia de carros? Não entendia absolutamente nada de carros. Mas ele trabalhava lá das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde e nos fins de semana ainda acompanhava a mãe, que trabalhava num parque de diversões. Então ele começou já a ajudar a família, a fazer seu próprio dinheiro muito cedo. Mas a primeira grande paixão mesmo que ele teve na carreira dele foi a dança. Então, desde novinho, o Lafon dava um jeito lá de estudar, de fazer cursos. Ele fez aula de balé, fez aula de dança africana. E graças aos seus conhecimentos de dança que o Lafon chegou a trabalhar com a Mercedes Batista, que foi a primeira mulher negra a participar do corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quando chegou a hora do Lafon fazer faculdade, a primeira faculdade dele não tinha ligação exatamente direta com a dança. Ele fez Educação Física na Faculdade Castelo Branco, aqui no Rio de Janeiro. Quando ele foi aprovado no vestibular, aconteceu uma coisa que antigamente acontecia muito mais do que hoje. A galera da rua do Lafon, que era muito amiga dele, ficou bastante feliz e foi comemorar.
E aí aplicavam um trote. Antigamente até os amigos, que não tinha nada a ver com a faculdade, aplicavam um trote. Então rasparam o cabelo do Lafon. Pela primeira vez na vida o Lafon ficou careca. Pela primeira vez desde que ele era bebê, né? E aí, sem esperar, ele gostou de ficar careca e tornou a cabeça raspada uma marca registrada dele. Até o fim da vida, o Lafon continuou usando o cabelo raspado. Inclusive, a própria Vera Verão, ela não usava peruca, ela não usava aplique, não usava nada. Era de cabelo raspado mesmo. Depois de se formar em Educação Física, Lafon foi para a Unirio, onde ele também se formou em Artes Cênicas. A essa altura, o Lafon chamava muita atenção pelo seu talento, pela sua alegria e pelo seu 1,98 m de altura. E aí ele começou a trabalhar com arte e com dança. Ele se apresentava em várias boates, vários cabarés do Rio de Janeiro. Ele começava meia-noite na boate Flórida, que se eu não me engano era lá em Copacabana. Aí depois ele ia para as boates Escandinávia, Barbarella e terminava lá no Irajá, na boate Kiss, às 5 horas da manhã. A carreira de bailarino do Lafon começou aos 17 anos e ele chegou até a trabalhar no exterior. Ele foi para vários países. Inclusive ele viajou pela Europa e pelos Estados Unidos com o sambista Haroldo Costa. O Haroldo tinha criado o Teatro Folclórico Brasileiro, que se apresentava por vários lugares do mundo, e o Lafon ficou por 10 anos se apresentando com esse grupo. Foi mais ou menos nessa época que o Jorge Luiz Souza Lima virou Jorge Lafon, porque ele criou uma amizade com a atriz Monique Lafon, e aí ele gostava muito do nome dela e perguntou: Monique, eu posso pegar o seu sobrenome para fazer meu nome artístico? A Monique adorou, ela gostava muito do Lafon, ficou muito orgulhosa, e aí o Jorge Luiz virou o Jorge Lafon. Então não demorou muito para o Lafon começar a aparecer na televisão, de onde ele não saiu nunca mais. O primeiro trabalho dele na TV foi no ano de 1974, quando ele tinha só 22 anos. Antigamente o Fantástico, ainda hoje a abertura do Fantástico é um número de dança, mas aí o balé do Fantástico era uma coisa muito mais falada antigamente, e o Lafon participou do balé do Fantástico no ano de 74. Aí depois, na década de 80, em 1981, ele começou a participar do programa Vivo Gordo, do Jô Soares. E a estreia no cinema do Lafon aconteceu em 1982, em que ele participou como bailarino no filme Rio Babilônia. Em 1983, ele participou de um especial na TV, o especial Pluct Plact Zoom, em que ele apareceu junto com as cantoras Maria Bethânia e Aretha. Também foi no ano de 83 que ele fez a primeira novela dele. A novela chamava Voltei Pra Você e ele interpretava um personagem chamado Zé dos Diamantes. Nesse ano ele também fez uma participação no filme Bar Esperança. E aí nos anos seguintes, 84, 86 e 87, ele também fez mais 3 filmes, respectivamente Bete Balanço, Rock Estrela e Leila Diniz. O último filme da carreira do Lafon foi em 1988, em que ele participou do filme Sonhei com Você, em que ele era um apresentador de boate. Mas a carreira dele na TV foi muito mais frutífera e continuou acontecendo. Em 87 ele participou de mais uma novela, Sassaricando, que é uma novela bastante famosa, até hoje todo mundo comenta. Ele era um personagem pequeno, chamava Bob Bacal, que era o único personagem negro e LGBT da novela. Ele ia aparecer muito dentro de uma boate. Na novela inteira ele teve só 2 cenas fora de uma boate, mas o resto era sempre ali dentro da boate. Aí em 89 ele fez uma novela na Rede Manchete. Se você não lembra que a Rede Manchete era uma emissora que era no mesmo canal que hoje é a Rede TV. E aí tinha uma novela chamada Cananga do Japão. E nessa novela ele interpretou o personagem Madame Satã, personagem homônimo e inspirado pela grande figura ali da Lapa, conhecida como Madame Satã. E aí o Lafon já estava começando a ficar conhecido. Naquela época o Zacarias dos Trapalhões tinha acabado de falecer. E o Renato Aragão, que era o líder ali do grupo, ele estava querendo reforços para a equipe do programa, né? Porque eles tinham acabado de perder um dos 4 membros principais. Então ele começou a chamar algumas pessoas e chamou o Jorge Lafon, que participava principalmente de um quadro que todos os programas de Renato Aragão ainda aconteciam, que tinha como um dos protagonistas o Roberto Guilherme, que é aquele cara também careca, que era o Sargento Pincel. Aí era o quartel dele, e o Lafon nesse quadro interpretava o Soldado Divino, que era um primo do Mussum, que tinha passado uns anos fora, e nessa viagem, quando ele voltou meio diferente. Eram umas piadas sobre questão LGBT, sobre questão homossexual, e aí tinha muito humor com os trejeitos afeminados do Lafon. Ele ficou 2 anos com os Trapalhões até ser convidado para ir para o SBT. E foi no SBT que o Brasil inteiro conheceu e se apaixonou por Jorge Lafon. Quando ele chegou lá no programa Praça é Nossa, do Carlos Alberto de Nóbrega,
ele e o Carlos Alberto criaram a Vera Verão, que é o personagem que ele interpretou para o resto da sua vida. Antes da gente entrar no SBT e na Vera Verão, eu quero contar sobre uma outra paixão que o Lafon tinha muito forte, que era o carnaval. O Lafon desfilou várias vezes na vida, muitas delas seminu. A primeira vez que ele desfilou foi pela Beija-Flor de Nilópolis. Ele estava só com tapa-sexo porque o enredo daquele ano se chamava Todo Mundo Nasceu Nu. Já o último carnaval do Lafon foi bem interessante. Ele veio como madrinha de bateria, ou seja, ele veio como Vera Verão, madrinha de bateria em 2002, pela Escola Unidos de São Lucas, em São Paulo, que naquele ano estava homenageando o Manuel da Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, que criou a Praça da Alegria, que depois se tornou a Praça é Nossa. Esse foi o último carnaval do Lafon e ele fechou suas participações com chave de ouro, madrinha de bateria de escola de samba. No período entre a saída da Rede Globo e a chegada no SBT, o Lafon deu uma entrevista para o Clodovil Hernandes, que ele tinha muita admiração desde a infância. Clodovil tinha um programa na Rede Manchete chamado Clodovil Abre o Jogo. E aí o Lafon foi lá dar entrevista para o Clodovil. E foi um horror. Toda a admiração que o Lafon tinha pelo Clodovil acabou naquele dia. Segundo o Lafon não tinha papas na língua. O que ele tinha que falar das pessoas, ele falava. Ele disse que a entrevista foi inteira num tom irônico, Clodovil alfinetava ele, e como ele tinha muito jogo de cintura, ele conseguiu escapar de tudo e sair com muita graça daquela entrevista, que parecia que era uma tentativa do Clodovil de descredibilizar o Lafon. Dias depois de gravar, o programa não era ao vivo, era gravado. Dias depois de gravar esse programa, ele recebeu um bilhetinho do diretor do programa dizendo que não ia ao ar por falhas técnicas. Mas, segundo o Lafon, ele acredita que o programa nunca foi ao ar porque ficou feio para o Clodovil a maneira que ele tentou tratar o Lafon, e o Lafon conseguiu escapar de tudo com muita graça. E aí, a partir desse momento, o Lafon não tinha mais o Clodovil como ídolo nem nada. Então, Lafon chegou na Praça é Nossa, e aí ele, em conjunto com Carlos Alberto de Nóbrega, criaram o personagem Vera Verão. O nome Vera Verão foi criado pelo Lafon, e o Carlos Alberto criou a personagem junto com ele, muito pegando estereótipos de travestis. Palavras do próprio Carlos Alberto numa entrevista que ele deu. Segundo Carlos Alberto, a Praça é Nossa, que era gravada com uma plateia ao vivo, a plateia vinha abaixo quando chegava o Lafon. Todo mundo gostava muito de todos os quadros, mas quando chegava a Vera Verão, era assim, o acontecimento. E aí a Praça Nossa também tinha um espetáculo de teatro, que fazia meio que um programa da Praça Nossa em teatro, que no caso não era o Carlos Alberto, era o Marcelo, filho do Carlos Alberto. E aí, quando entrava no palco a Vera Verão, os teatros do Brasil inteiro vinham abaixo, porque era um acontecimento de verdade. Jorge Lafon tinha aquela energia. Tanto que até hoje, 18 anos depois do falecimento do Lafon, a Vera Verão ainda é um dos personagens mais lembrados da história da Praça é Nossa, mais lembrados da história do humor brasileiro e mais queridos também. Mesmo sendo famoso em todo o Brasil, o Jorge Lafon manteve aquela característica reservada que ele trouxe da infância dele. Dias depois do falecimento dele, o Carlos Alberto gravou um depoimento que foi ao ar depois da exibição de uma Praça é Nossa especial em homenagem ao Lafon, em que ele disse que o Lafon era de fato uma pessoa muito reservada, que nunca tinha ido em nenhum dos jantares que o Carlos Alberto tinha oferecido na casa dele. O Carlos Alberto gosta de receber gente em casa, porque ele realmente não gostava muito das fofocas, das coisas do meio artístico. O próprio empresário do Lafon confirma isso. Mas o Carlos Alberto disse que a amizade dele com o Lafon era bastante real, e todas as vezes que ele precisou de uma ajuda espiritual, em alguma coisa mais profunda, o Lafon estava lá para ajudar ele. Numa entrevista no programa Elke, que a Elke Maravilha apresentou no SBT, estava lá o Lafon e o Carlos Alberto, e o Lafon disse que ele sofria 3 grandes preconceitos na vida: por ser preto, por ser gay e por ser artista. Ele falou que ele mesmo não dava muita bola para isso, e ele falou daquele jeito dele, que se alguém começasse a encher muito o saco, ele metia logo a mão na cara, rodava a baiana, mas ele ficava muito triste porque outras pessoas não tinham a mesma força que ele e ficavam muito incomodados e sofriam muita violência. E que se para ele, com o jeito dele, ele conseguiu fazer ser fácil, de certa forma, ele sabia que para outras pessoas era muito mais difícil. O Lafon chegou a lançar uma biografia no ano de 1999 chamada Vera Verão, Bofes e Babados. Durante os meses anteriores de lançamento da biografia,
Ele começou a dizer que ia anunciar no livro o nome de homens famosos com quem ele tinha se envolvido, inclusive um jogador de futebol que fez parte da seleção brasileira. Porém, esses nomes nunca foram revelados. Em 2001, o Lafon foi convidado pelo Ministério da Saúde a fazer uma campanha sobre prevenção de IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, na época ainda chamadas de DSTs. Nessa época, o grupo gay da Bahia e o grupo de gays negros da Bahia não gostou da participação do Lafon na propaganda, disse que a presença dele caracterizado como Vera Verão era um estereótipo pejorativo e que a sua participação na campanha seria prejudicial para os gays do Brasil. E aí a gente chega em 2002. Em 2002, o Brasil estava acompanhando a primeira edição do BBB, né? O BBB foi um grande sucesso, só que não foi o primeiro reality show de grande sucesso no Brasil. Pra quem não sabe, vai voltar pro Lafon já a história, tá? Pra quem não sabe, a Endemol, que é a dona do formato do Big Brother, queria vender o Big Brother, o formato, para uma emissora brasileira. E eles acharam que o formato tinha cara do SBT, porque a Globo não fazia muito esse tipo de coisa. E eles foram conversar com o Silvio Santos. O Silvio Santos parecia muito interessado, estava quase assinando o contrato, o Big Brother passou a centímetros de ser um programa do SBT. Só que o Silvio Santos não assinou o contrato, falou, não quero mais, o Big Brother foi para a Globo. Porém, o Silvio Santos desenvolveu um formato original de reality show, A Casa dos Artistas, que chegou até a render um processo de plágio para o SBT e para o Silvio Santos. E aí teve a primeira edição da Casa dos Artistas, que foi um sucesso, que foi exibida antes do primeiro BBB. Meses depois, o SBT foi lançar a segunda Casa dos Artistas e eles pediram para o público votar que artistas eles queriam na casa. E Vera Verão e Jorge Lafon, o nome dele estava assim, primeiro lugar, disparado. Vários artistas fizeram campanha que queriam Lafon, Vera Verão no programa. E aí, na estreia da Casa dos Artistas 2, eles fizeram uma dinâmica no palco, que eram vários artistas e que 12 seriam escolhidos. E a Vera Verão estava lá. Só que era uma grande encenação, os 12 artistas já estavam todos escolhidos e Lafon não foi um deles. E parece que ele ficou bem chateado de não ter sido convidado a participar da Casa dos Artistas 2. No final daquele mesmo ano, que era no dia 10 de dezembro de 2002, aconteceu assim, uma coisa bem desagradável, uma das coisas mais desagradáveis da história mesmo do Lafon, que foi uma participação dele no programa Domingo Legal, na época apresentado pelo também falecido apresentador Gugu Liberato. O Domingo Legal, nos anos 90, 2000, tinha uma competição de homens e mulheres. Tinha lá as atrações musicais, as brincadeiras, e aí tinha uma competição de homens e mulheres com provas que iam no decorrer do programa. Tinha a prova de pegar o sabonete na banheira e tudo mais. E aí, o Lafon foi convidado como Vera Verão para integrar o time das mulheres. Porém, naquela época, tinha um cantor que era muito famoso no Brasil, que era o Padre Marcelo Rossi, que foi convidado a participar do programa. Quando ele estava para entrar no palco, chamaram o Lafon, tiraram ele do palco e falaram, então, o Padre Marcelo não vai entrar no palco com você vestido assim, bota a roupa de menino e volta pro palco. Aí ele falou, não trouxe roupa de menino, eu vim assim, que era com vestido e roupas femininas. Então ele começou a esperar no camarim. Quando o Padre Marcelo saiu do palco e foram no camarim chamar Lafon, cadê Lafon? Tinha ido embora. O Padre Marcelo sempre negou o incidente, disse que nunca discriminou ninguém, especialmente Jorge Lafon. Mas em entrevistas, inclusive ao programa TV Fama, o Lafon disse que sim, foi discriminado pelo Padre Marcelo, que não foi nem a primeira vez, que no programa de rádio o Lafon foi convidado a não aparecer naquele dia para a gravação, porque seria um programa com a participação do Padre Marcelo. O que aconteceu depois disso foi que, passada uma semana, o Lafon precisou ser internado em estado grave. Ele estava com problemas cardíacos. O Lafon era hipertenso e, segundo ele mesmo disse numa entrevista para o TV Fama, algumas situações estressantes, incluindo essa com o Padre Marcelo, e o uso de alguns remédios para emagrecer, fizeram ele precisar ser internado. Ele chegou a ter alta alguns dias depois, mas ele voltou a ser internado algumas vezes. No dia 28 de dezembro de 2002, ele foi internado com o mesmo problema, agravado por uma crise renal, e ficou lá até seu falecimento, no dia 11 de janeiro de 2003, às 1h40 da manhã, falecendo aos 50 anos em São Paulo. O sepultamento do Lafon aconteceu no dia seguinte, no dia 12 de janeiro de 2003, no cemitério do Irajá, no Rio de Janeiro. O enterro do Lafon causou uma grande comoção
tinha famosos, incluindo Alcione, Emílio Santiago, e mais de 5.000 fãs, segundo dados da Polícia Militar, que chegou a ser chamada ali para controlar a multidão, evitar que acontecesse algum tumulto, alguma coisa naquele momento que também precisava preservar a família. Mas os fãs estavam lá para prestar uma última homenagem e dar um último aplauso para esse grande artista. A última aparição do Lafon na TV, inédita, né? Foi no ano, na verdade, de 2004, num programa que tinha sido gravado, obviamente, antes, que era a comédia Meu Cunhado, estrelada pelo Ronald Golias e pelo Moacir Franco, em que ele interpretou uma personagem chamada Verônica. Nos anos 80, 90 e início dos anos 2000, os debates racial e debate LGBT não eram tão fortes quanto são hoje, né? Não tinha tanta internet, essas coisas. E eu acredito que por isso a gente não deu em vida o valor que o Jorge Lafon mereceu, por ser um grande artista, por ter toda essa história maravilhosa. Então o que nos resta hoje é reverenciar a história do Lafon e trabalhar para que os artistas de hoje recebam em vida toda a homenagem que merecem. Então fica aqui um grande salve a Vera Verão, grande salve a Jorge Lafon, Jorge Luiz Souza Lima. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!